10 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília, a hora do esporte. Olha ele aqui já na tela do Band News TV para trazer as notícias para nós. O Lucas Herrero está aqui para começar falando sobre o quê, hein, Lucas? Escolhe o primeiro assunto aí. Rapaz, dia bastante agitado no mundo do esporte, viu, Pedro? Ótimo dia a você, bom dia também a todo mundo que acompanha a gente. Começamos na Inglaterra, porque Felipe Coutinho, jogador brasileiro que vinha sendo um dos grandes destaques dessa última década, mas quando se transferiu para o Barcelona perdeu aquele brilho do futebol, agora tenta recuperar no Aston Villa. Ele foi anunciado pela equipe inglesa na manhã desta sexta-feira, jogador que tem 29 anos e vai ficar por empréstimo no Aston Villa até o final dessa temporada, ou seja, até o meio do ano. Por isso, o técnico Steven Gerrard acredita bastante no futebol do atleta. O Gerrard, que é ex-jogador do Liverpool e atuou com Felipe Coutinho à época em que eles estavam juntos em 2012 e também 2013, 14 e 15. Por isso que o Coutinho busca retomar o futebol ao lado do agora técnico Steven Gerrard. Felipe Coutinho jogando no Aston Villa. Ele inclusive foi comentado e também foi bastante especulado no Flamengo e também no Atlético Mineiro. Estará na Inglaterra, Pedro. Falando em festa, quem está em festa também é o Flamengo. Por quê, hein, Lucas Herrero? Porque até que enfim chegou o novo técnico Paulo Sousa, o português de 51 anos, desembarcou no Brasil falando que o Flamengo é o maior clube do mundo, diz que está bastante entusiasmado para começar o trabalho à frente do Mengão na semana seguinte. Semana que vem o Flamengo começa os trabalhos lá na Gávea, inclusive o Paulo Sousa já pediu para colocarem um telão no gramado principal dos treinamentos, então ele chegou com bastante prestígio, ex-técnico da Polônia. Lembrando, ele deixou de disputar uma vaga na Copa do Mundo com a seleção da Polônia para treinar o Flamengo. Ele tem contrato por 2 anos, Pedro. Tá se aquecendo já, pode até entrar em campo já o técnico do Flamengo, Paulo Sousa, que tá já com físico melhor do que muito jogador, né, Pedro? Ah, você não tem a dúvida, viu? Ó, só nesses pulinhos aí de preparação já mostra muito mais vontade que muito jogador às vezes em campo. Ô Lucas, mas nem tudo é alegria, né? A gente tem falado muito de Covid aqui no jornal, a gente evita às vezes o assunto, mas no esporte também tem que tratar, porque afinal de contas tem um surto no Palmeiras? Não tem jeito, Pedro, porque o futebol reflete o que a gente vem vendo na sociedade. No Brasil, por exemplo, no Palmeiras, surto de Covid, trouxemos nessa semana 5 jogadores que já haviam sido contaminados no retorno aos trabalhos no Palmeiras. Eram eles: o Everton, Patrick de Paula, também o Gustavo Scarpa, Rafael Navarro, nova contratação, e o Breno Lopes. E de ontem para hoje, mais uma confirmação: Daverson, autor do gol do título dessa última Libertadores, acabou sendo infectado e está afastado. O grande problema, Pedro, é que ontem, nos testes que foram feitos de maneira inicial, o Daverson não tinha sido positivado, ou seja, ele fez os primeiros trabalhos com todo o elenco e apenas no segundo teste que acabou dando positivo, e agora o Daverson é o 6º jogador infectado no Palmeiras. Lembrando que o Verdão não fica tão preocupado com essas infecções porque só vai disputar o Mundial de Clubes daqui a 27 dias, mas é claro que fica a expectativa para o retorno desses 6 atletas ao convívio normal do elenco. Tá aí, então, o Lucas Herrero falando sobre essa situação no Palmeiras. Não é uma exclusividade do Palmeiras, né? Outros clubes também estão sofrendo aí com esse surto, apesar da temporada do futebol estar suspensa, né? Nós só estamos tendo jogos da Copinha. O que está acontecendo, hein, Lucas Herrero? Então, Pedro, esse período que a gente viveu até essa semana de agora, a próxima semana, é de férias dos jogadores. Então, a gente não sabe ao certo se os brasileiros estão ou não contaminados. O Palmeiras foi o primeiro a retornar dessas férias e teve 6 contaminados. O Fluminense está voltando aos poucos também e já são 2 contaminados, 2 novos reforços. São eles o Felipe Melo e também o Germancano, tanto que o argentino nem viajou ao Brasil, segue com Covid-19, está na Argentina. Então esses 2 caras novos, esses 2 reforços para Libertadores, Germancano e Felipe Melo, estão com Covid-19. Falando em Fluminense, Pedro, a situação por lá não é muito boa. Dentro de campo porque são boas as contratações para Libertadores, mas não condizem com o que vem sendo falado na parte financeira. Muitos atletas e funcionários não receberam parte do 13º, da segunda parcela do 13º, e o Fluminense disse que vai pagar, em parcelas nos próximos meses esse 13º atrasado, e tem outras pendências. Então é bom a gente ficar de olho também nessa questão que envolve a diretoria e a parte econômica do Flu. Show Covid agora, vamos falar de coisas boas aí. Tem renovação no Corinthians, os corintianos estão felizes da vida,
porque o goleiraço está confirmado para a próxima temporada, hein, Herrero? Não só para a próxima temporada, como também para as próximas. O goleiro Cássio, de 34 anos, renovou com o Corinthians. Ele tinha contrato até o final desse ano de 2022, vai até 2024, agora dezembro de 2024, o contrato de Cássio, que agora pode ser que tenha um concorrente. O Corinthians inicia conversas, na verdade pensa em trazer para o timão Ivan, goleiro da Ponte Preta, que é um dos grandes nomes dessa nova safra de goleiros. Pode ser que ele pinte no Corinthians para trazer certo tipo de pressão aí para o Cássio, que foi bastante criticado na temporada de 2021. Falando em contratações, falando em possíveis reforços, o Inter acabou de anunciar a contratação do atacante Wesley Moraes, de 25 anos, que tinha sido especulado no São Paulo, negociou com o tricolor, mas o Inter acabou oficializando a contratação por empréstimo até o final dessa temporada do Wesley Moraes, atacante que estava no Aston Villa, que tinha confirmado o Felipe Coutinho. Então é dança nas cadeiras. Vai Coutinho para o Aston Villa, sai do Aston Villa o Wesley Moraes, agora vai jogar no Internacional por empréstimo. Ô, Lucas, ontem você falou aqui que o Fábio está fora do Cruzeiro, né? Mas a repercussão não tem sido muito agradável, não? Os torcedores não estão satisfeitos. Pois é, essa questão da SAF, né? A Sociedade de Administração Financeira do Cruzeiro, a organização nova chegando para administrar o clube que vem com dívidas gigantescas, mais de R$1 bilhão em dívidas, começa a se envolver nessas polêmicas. A primeira delas, como a gente trouxe ontem, do goleiro Fábio, que deixou o clube, dando a versão dele de que ele conseguiu diminuir a proposta salarial, aceitou reduzir aquilo que ele recebia anteriormente no Cruzeiro, mas o clube não aceitou essa proposta e mesmo com a redução salarial manteve esse contrato dele até o final de 2021, ou seja, escanteando o ídolo da equipe. O Cruzeiro disse que teve que fazer sacrifícios econômicos para manter o Fábio, e mesmo assim o goleiro não quis, ou seja, são duas versões diferentes, mas é claro que os torcedores vão ficar do lado do ídolo, vão ficar do lado do atleta, e ontem protestos na Toca da Raposa, em frente ao CT do Cruzeiro, mais de 100 torcedores pediram explicações do Ronaldo, que é o novo dono do Cruzeiro, pagou R$400 milhões, querendo saber por que, afinal de contas, o Cruzeiro não renovou o contrato por mais uma temporada com o goleiro Fábio. Isso com certeza ainda vai dar muito pano para manga, Pedro. Falando da Copinha, então, em Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? A grande atração sempre do mês de janeiro para quem gosta de futebol. Santos e Grêmio classificados. Bom, a torcida do Grêmio já tem aí o que comemorar, né? Não estava muito feliz aí com o time no ano passado, pelo desempenho do time profissional. Os meninos do Grêmio, pelo menos, estão dando alegria para a torcida, né, Lucas? Sim, era o que a gente vinha comentando ao longo dessa semana com a Paula Valdez, gremista fanática, que estava meio sem esperança com o Grêmio nas categorias de base, mas algo completamente diferente, né? O clube está bem estruturado de forma financeira, então, se no profissional o time caiu para a Série B, na Copinha, na base, continua com uma ótima estrutura e confirmou essa estrutura vencendo fora de casa não, né? Vencendo por 2-0 a outra equipe que estava no grupo do Grêmio e com isso está na fase de número 2 da Copa São Paulo com antecedência. Além do Grêmio que se classificou, outro que também está na próxima fase da Copinha é o Santos Futebol Clube, que teve o destaque de Wesley Patati. É um apelido bem estranho, bem diferente, mas é claro, bem irreverente. Wesley Patati precisou de apenas 45 minutos, entrou no segundo tempo, fez 2 gols e deu uma assistência na vitória do Santos sobre o Rondoniense. Com isso, Peixão também está na segunda fase e vai em busca do 4º título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Pedro. Bom, a gente falou, né, da situação do Grêmio. No Botafogo, a situação é inversa, né? O time subiu lá no profissional. Agora, na Copinha, está num momento delicado, é isso, Herrero? Então, o Botafogo começou com vitória na Copa São Paulo, estava na liderança do grupo, mas ontem tropeçou, perdeu para o Petrolina de Pernambuco por 1-0 e com isso está na segunda colocação. Depende da vitória sobre o Taubaté na última rodada, mas ainda assim pode ficar de fora da segunda fase, o que seria um desastre, pensando no tamanho do Botafogo e nessa reestruturação que vem sendo feita. O Botafogo vai ser vendido, vai se tornar mais um clube empresa, assim como o Cruzeiro pode ficar de fora dessa fase seguinte aí da Copinha. Ô, Lucas, para a gente finalizar aqui as informações do esporte no Manhã Band News, para todo mundo ficar bem informado, durante a semana a grande notícia do esporte foi a situação do sérvio Novak Djokovic, né, o número 1 do mundo, em relação ao torneio na Austrália, o primeiro grande slam. Essa história não vai ter fim, não?
Até segunda-feira a gente não tem novidade, né, Pedro? Porque o que acontece? Na segunda-feira, a justiça australiana vai definir o que fazer com o Novak Djokovic. Ele seria deportado horas depois de ter o passaporte, né, de ter o visto dele cancelado, mas os advogados dele conseguiram modificar essa situação e só na segunda-feira a gente vai saber se o Djokovic fica na Austrália e disputa o Australian Open ou se ele volta para a Sérvia. Isso vem trazendo até desdobramentos diplomáticos. O ministro da Sérvia disse que o tratamento vem sendo indecente com relação a Novak Djokovic e pediu explicações, pediu para que ele seja melhor tratado na Austrália. Ele está no hotel de detenção nesse momento. E aí a ministra do interior da Austrália rebateu essa acusação que o país manteria o Djokovic como prisioneiro, dizendo que ele pode ir embora a hora que ele quiser. A Karen Andrews disse que o atleta, caso ele queira deixar a Austrália, as autoridades de fronteira vão inclusive facilitar essa questão. Como a gente disse, essa é uma resposta dada um dia depois do pai do atleta também, além do ministro da Sérvia, acusar as autoridades locais de colocarem Djokovic num cativeiro. Ele permanece na Austrália, lembrando, porque ele quer ainda assim disputar o Australian Open, mesmo sem ter se vacinado. Como a gente disse, né? Só vamos saber na segunda-feira o que a justiça australiana vai fazer com o atleta. Bom, essa é a parte da notícia, né, dessa história toda. Agora tem um meme aí circulando nas redes sociais que o pessoal não perdoa, né? O número 1 do mundo tá barrado aí lá na Austrália. Vamos ver qual é a brincadeira aí, ó. Novak Djokovic, esse é bom que a gente explique, né, Pedro? A internet não perdoa absolutamente ninguém. Essa é uma peça publicitária que o Djokovic fez nos últimos anos. Ele com a raquete na mão, dando algumas raquetadas, né, nos seguranças de um aeroporto. Mas é claro que não tem nada a ver com o que vem acontecendo na realidade. Mas o pessoal, é claro, diz que o Djokovic gostaria de entrar na Austrália, foi barrado. E aí, é claro que tudo vira meme. Até falaram que o Djokovic tinha algum tipo de relação com o Tom Hanks. Lembra, né? No terminal. Que ele eu vi essa também. Boa. Então, o Tom Hanks que ficou mais de alguns dias, né, no terminal esperando para reabrir, porque, enfim, o filme conta a história, né? O Djokovic ficou mais de 7 horas esperando para entrar na Austrália, acabou tendo que ir para esse hotel. Então a internet não perdoa o Djokovic dando essas raquetadas para entrar na Austrália e disputar a Australian Open. Tá aí, brincadeira da internet, mas que acaba, né, sendo incorporada aí no noticiário. Herrero, bom fim de semana para você, hein? Até a próxima, meu amigo. Valeu, Pedro. Sempre um prazer. Um grande abraço a todos. Até as próximas. A honra é nossa recebê-lo aqui.